Eutanásia significa boa morte. O que é a eutanásia? Abreviar a vida de um paciente em estado terminal, que esteja sujeito a dores intoleráveis, sofrimentos físicos ou psíquicos, morte sem sofrimento, morte mais humanizada, morte sem dor. Mas afinal, a quem pertence a vida? Eutanásia voluntária é solicitada por aquele que sofre. Eutanásia involuntária, decisão da sociedade ou do indivíduo em pôr fim à vida daquele que sofre e não pode tomar decisão por ele mesmo. Exemplo: crianças com deficiência mental, pessoas inconscientes. Há também um método chamado suicídio assistido. O médico prescreve um medicamento para acelerar sua morte. O próprio paciente fica responsável por tirar a sua vida. O paciente possui responsabilidade ativa no processo. Método mais conhecido de eutanásia: remédio para provocar sono, analgésico muito potente que atua no cérebro causando a perda de consciência. Quando o paciente não vê e não sente mais nada, chega à etapa final. Pela veia, o médico injeta altas doses de substâncias como cloreto de potássio. Eles atuam diretamente nas células do miocárdio, provocam arritmia e, em um período de 1 a 3 minutos, o coração para de bater. Com isso, o sangue oxigenado para de ser mandado ao cérebro. Em segundos, o paciente também para de respirar. É o fim da vida. Países que permitem a eutanásia: Portugal, Holanda e Bélgica, suicídio assistido e eutanásia. Suíça e Alemanha, somente suicídio assistido. No Brasil, a eutanásia é crime, enquadrada como homicídio. Ela pode também ser classificada como auxílio ao suicídio, mas para que isso ocorra, é necessário que o paciente solicite ajuda para morrer. O Código de Medicina considera a prática antiética. Os médicos se fundamentam em 2 pilares: a preservação da vida e o alívio do sofrimento, que podem se complementar ou tornarem-se antagônicos. Eutanásia, ortotanásia e distanásia. Eutanásia é antecipar a morte em caso de doença incurável, dor insuportável, menos dias de vida, menos sofrimento. A ortotanásia é morrer naturalmente, não fazer procedimentos para prolongar a vida, morrer na hora certa. A distanásia é prolongar o processo até a morte. Morte lenta com sofrimento e dor. Mais dias de vida, mais sofrimento. O método mais usado pelos médicos é a distanásia, prorrogando a vida por meios artificiais, mesmo que a doença desse paciente não tenha cura. Nesse caso, o valor maior é sempre a preservação da vida.
Questão ética a ser considerada. A distanásia é mais ética que a eutanásia? É válido estender a vida de um paciente, mesmo que a cura não seja possível e o sofrimento seja excessivamente penoso? O que a ética considera é que, enquanto houver a mais remota possibilidade de reversão do quadro de morte, deve-se sustentar a manutenção da vida. No caso de doença incurável ou terminal, o médico deve oferecer cuidados paliativos. Caso Melina. Melina nasceu com uma doença degenerativa. Ela estava sofrendo muito e pedia para que suspendessem o tratamento e a deixassem morrer. Melina dizia: "Peço que me deixem dormir. Estou vivendo um inferno. Por favor, humanizem a medicina." Na Argentina, foi aprovada uma lei que dá direito à morte digna, que é a suspensão do tratamento que prolongue artificialmente a vida. Entre os tratamentos que podem ser suspensos está a hidratação e a alimentação pela veia. A lei só vale para casos em que o paciente se mantém vivo por meios artificiais, sem qualquer perspectiva de melhora. O texto deixa claro que não está legalizando a eutanásia. Na Argentina, acelerar o processo de morte continua sendo crime. Melina morreu em 2011, antes da aprovação da lei, mas deixou uma mensagem defendendo a morte digna. Caso Terry Schiavo. O caso mais famoso de batalha judicial aconteceu na Flórida. Terry tinha 41 anos, morreu em uma casa de repouso em abril de 2005, ao fim de 2 semanas sem receber água e comida. Terry viveu 15 anos sobre uma cama em estado vegetativo, considerado irreversível. Sua eutanásia só foi permitida depois de uma batalha judicial entre os pais dela, que a queriam manter viva, e seu marido, que dizia que ela manifestava o desejo de não ser mantida viva em caso de um dia viver numa situação como aquela. A batalha durou 8 anos.